Beleza? Vamos lá para a nossa quinta aula de História, certo? A gente vai dar continuidade aqui sobre o começo, né, da Revolução Industrial e a gente vai pegar aí subgêneros, ou seja, subassuntos, certo? Assuntos mais específicos aí que veio acarretar também mudanças, por exemplo, no campo, veio aí nas mudanças das leis trabalhistas, né? Veio aí também a mudança, até inclusive do Brasil, né? Afetou até o Brasil, por exemplo. O Brasil, que era um país industrial a partir só da década de 50, vai ter industrialização tardia. Então a gente vai ver esse processo de industrialização brasileira. Vai ver a maior metrópole brasileira nesse sentido, que seria São Paulo, né? A região sudeste. Vamos ver como São Paulo tomou o posto do Rio de Janeiro de maior metrópole industrial do país, certo? Vamos ver também o ABC Paulista. E o que é o ABC? Na verdade, ABCD Paulista, ABCDM e tal. Depois a gente vai ver todos esses conceitos direitinho. A gente vai dar uma estudada no processo de industrialização de São Paulo, no processo de reformulação das leis trabalhistas e, inclusive, na formação de sindicatos, na luta para a regulamentação dos sindicatos e vai dar o pontapé inicial na modernização do campo, beleza? Então, assim, a gente vê que o processo de colheita, né, ele vai ser automatizado, o processo até de plantio, né, ele vai ser todo mapeado por via de GPS, o processo de irrigação, o que falta na terra, certo? Os nutrientes que faltam na terra para determinada cultura de vegetal, por exemplo, fortalecer esse vegetal para que não pegue algumas doenças, não seja contaminado por algumas pragas. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então vamos dar início à nossa aula, começando pela modernização do campo, certo? As problematizações que essa modernização vai acarretar e também a gente vai falar das vantagens, né? Das coisas boas que essa modernização trouxe. Então, quando a gente fala em revolução industrial, é mais fácil a gente pensar, por exemplo, as cidades, né? A mudança das cidades. A gente viu a formação das fábricas, nós vimos esses trabalhadores, né? Inclusive quem eram esses trabalhadores, crianças, adultos, mulheres, todo aquele esquema técnico de o que ocorreu na primeira revolução, qual o combustível da primeira revolução industrial, onde foi essa primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial também, a gente estudou esses mesmos tópicos. Na terceira revolução industrial, nós conceituamos o que vem a ser característica dessa revolução, certo? Então aí, a parte da cidade, a gente já deu uma boa adiantada nos nossos estudos. Iremos, só no final dessa aula, voltar para a cidade para falar especificamente da nossa região maior produtora industrial, vamos dizer assim. A nossa região brasileira, onde mais se concentra as indústrias, certo? Mas aí vamos começar a falar do campo. Se você for perceber ou lembrar, quando a gente tem aula de história lá no sexto ano, se eu fui seu professor, você vai perceber que há algumas fases da pré-história, né? A fase da idade da pedra lascada, do paleolítico, onde o ser humano era nômade, caçador e coletor. A idade da pedra polida, que é o neolítico, onde a principal invenção da pré-história vai se dar aí, que é a agricultura. Com a agricultura, o ser humano não precisava mais sair para ir coletar frutos, tubérculos, nem verduras, certo? Que fazia parte da sua dieta. Também com o pastoreio, o ser humano não vai ter mais necessidade de estar saindo para caçar. E aí ele evita ser perseguido por predadores naturais, como o tigre-dente de sabre, ou por alguns membros rivais de outras tribos, de outros clãs, né, de outros grupos de hominídeos. Então, a agricultura ela vai ser o pontapé inicial para a sedentarização do homem, ou seja, o homem não precisava mais sair para se deslocar, para arrumar alimento.
ele poderia plantar e colher. Esse papel, quando a gente fala o homem, na verdade esse papel é um papel estritamente feminino nessa época, certo? As mulheres, quem plantavam, o homem cuidava da terra, o homem preparava a terra para essas mulheres plantar e colher, certo? E preparar os alimentos. Mas vamos aqui voltar ao período da Revolução Industrial, certo? No período da Revolução Industrial, o que ocorre? Ocorre o êxodo rural. Lembra? Lá na Inglaterra, no século XVIII, o ser humano, os camponeses, com a política de cercamento, eles vão sair do campo, né, onde eles plantavam, e vão para as cidades, certo? Vão ocupar as cidades. E aí o que é que acontece? Dentro desse princípio, ocorre a saída, né, o êxodo rural, que é a saída do camponês para um novo mundo, que é a cidade. Porém, os anos passam, né, e todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa comer, e o campo ele não pode acabar, porque se acabar a plantação, se acabar a economia que gera o campo, né, os produtos que o campo gera e a economia que ele circula, se acabar ali, vamos morrer de fome, porque é do campo que vem as comidas, né? Tá bom que o saquinho de feijão tá lá no plástico, industrializado e no mercado. Só que a gente esquece que esse feijão tem que ser plantado, transportado, colhido, né? Antes de transportado. Enfim, tem aí toda uma logística para que esse alimento chegue ao nosso alcance. E eu só estou citando feijão, eu posso citar qualquer outro alimento e qualquer outro processo industrializado que esse alimento necessariamente vem do campo, certo? Então, assim, como a população estava crescendo, uma população a cada década, né, triplicava, então foi necessário, né, também criar novas tecnologias de cultivo para que desse para alimentar todo mundo, né? Então, o processo de modernização do campo, ele corresponde à implantação de novas tecnologias, a fim de quê? A fim de melhorar a produção. A produção de quê? A produção desses gêneros alimentícios, certo? Com a finalidade de alimentar o ser humano, beleza? Isso significa que a evolução das técnicas e dos objetos técnicos, né, provoca uma grande, inclusive grande transformação no espaço geográfico, né? Que espaço geográfico é esse? No espaço geográfico do campo, das plantações, dos pastos de gado, ou seja, do espaço geográfico agropecuário, certo? Pecuária, criação de animal para corte, quer dizer, para matar e comer a carne, boi, porco, né? Ovinos, suínos, caprinos, né? Ovelha, cabras também. Então, esse meio agropecuário, né, e pecuária seria essa plantação, essa criação de carne, agro seria de agricultura, então seria de plantação, certo? Junto com isso da agropecuária. Então, há uma necessidade gradativa a cada década de que essas atividades elas se intensifiquem para uma melhor produção e elas se modernizem também para gastar menos, certo? Na produção e lucrar mais, render mais. Historicamente, a mecanização do campo foi tida como uma consequência direta da Revolução Industrial, porque é daí que surgem as máquinas. Antigamente o arado, né, o arado manual, ele vai substituir, o trator vai substituir o arado ou manual ou empurrado por tração animal, que seria o boi, seria o jumento, né, o burro. Então, o que é que acontece? Esse avanço na produção ele vai proporcionar um intenso desenvolvimento também das máquinas, porque uma coisa puxa a outra. Se está dando certo as máquinas no campo produzindo mais, então uma coisa, um resultado vai puxar o outro, né? Uma coisa vai puxar a outra. Se a máquina está fazendo o trabalho melhor do que o ser humano, então nada mais lucrativo do que empregar mais máquinas com mais eficiência e desenvolver mais máquinas eficientes para que cada vez extraia o melhor dessa produção campesina, certo? Então, as vantagens de se ter uma automação, certo? Uma produção, vamos dizer assim, de maquinofatura,
no campo, as vantagens principais aqui eu elenquei algumas, né? Que dentro dessa modernização há um aumento da produtividade. Então, se há um aumento da produtividade, há mais alimentação. Vocês concordam? Né? A partir do momento que uma máquina, por exemplo, ela planta mais rápido do que 10 seres humanos, é uma máquina, ela colhe mais rápido do que 60, 100 seres humanos. Então, aí há uma demanda maior e uma produção maior também sobre essa atividade, que é a atividade do campo. Então, na Revolução Industrial, posterior à Revolução Industrial, nas primeiras décadas, né, não se tem assim uma significância nessa alteração da produção do campo. Posteriormente, né, depois de algumas décadas, vamos aí, para você ter uma noção temporal, depois de 30 anos, mais ou menos, que irão ser implantadas máquinas, né, de colheita, de plantio, de preparação para a terra. Então, aí que começa, né, já no final aí do século XIX, 1890, é que vai começar a produção, vamos dizer assim, mecanizada do campo, certo? No Brasil não, aí são nos países da Europa, né? E aí especialmente Inglaterra, especialmente França, Alemanha, a própria Itália, e aí depois vai migrar para os Estados Unidos, né? E aí o Brasil só vai ter essa intensificação do maquinário na produção rural séculos depois, praticamente, né? Aí o Brasil vai ter aí 80 anos de atraso nessa utilização de máquinas, certo? Mas voltando aqui, a gente sabendo disso, sabendo dessas vantagens de produção a mais na demanda, né? Então o lucro é maior também. A gente pode afirmar que as atividades agrícolas estão constantemente em processo também de inovação, em processo de inovação tecnológica. Porque você vê, antigamente, né, só para a gente ter um exemplo rápido, se colocava, não sei se vocês já viram, vamos dizer assim, um equipamento nas costas que tinha aqueles pesticidas, né, larvicida para inseticida para matar os insetos, as larvas, as pestes, as pragas, enfim. E aí o agricultor ia borrifando, né, parecia um lança-chamas, aquele um peso danado nas costas. Depois foi desenvolvido o quê? Foi desenvolvido o avião e foi utilizado o avião na pulverização. Então, quando o avião dava o rasante lá na lavoura e pulverizava com aquele veneno, matava as pragas e matava muito mais rápido. Só uma passada já evitava o camarada de estar lá 3 dias seguido na labuta. Então, o que acontece? Essa mecanização ela vai agilizar a produção. Depois do avião, se a gente for pegar aí de 5 anos para cá, né, foi se utilizado o drone. Por quê? Porque aí já é uma economia na produção. O drone, ele muitas vezes é a bateria elétrica e quando é a combustível, né, quando é movida a combustível, vamos dizer assim, é uma economia absurda em relação a um avião, certo? Então, o drone ele tem até uma vantagem também. Você pode automatizar ele, você pode colocar, programar ele com as coordenadas de GPS, certo? Latitude e longitude, na lavoura onde precisa ser combatida essas pragas, e aí ele vai economizar até na questão do pesticida, certo? O inseticida ele só vai aplicar ali onde realmente necessita, que é uma economia. Então, a gente percebe um avanço tecnológico não só na indústria, agora a gente também percebe um avanço tecnológico também no meio rural, né? E máquinas, tecnologias exclusivas para essas atividades. Existem no Brasil e no mundo feiras que movimentam milhões e até centenas de milhões de dólares, né? Feiras aí anuais, que é exclusivamente dessa questão do maquinário rural, entendeu? Então, o que a gente pode afirmar com isso? Se a gente for perceber, né, a agricultura ela não vai só se limitar a seu desenvolvimento no questão do maquinário, né? Ela também vai desenvolver outras técnicas para que se barateie o custo de produção, para que se extraia o máximo de produto possível. Por exemplo, a engenharia genética, que a gente
vai ver, né, que é um desenvolvimento de cientistas, desenvolvimento genético, eles mapeiam o genoma das plantas aí, para que essa planta ela fique imune a algumas pragas, né? Não vem ao caso aqui, mas também é o caso dos alimentos transgênicos, certo? Vale a pena você dar uma pesquisada aí sobre alimentos transgênicos. A gente não vai trabalhar aqui porque a gente está falando sobre o desenvolvimento econômico dessa atividade do campo. Esse assunto, essa abordagem de alimentos transgênicos, alimentos naturais, vocês vão ver ou já viram em alguma determinada fase aí dos anos de vocês na escola, em ciências, né? Então, assim, não cabe a nós em história entrar nessa discussão. Mas aí eu queria que vocês entendessem que a questão da tecnologia não está presa, não está atrelada apenas às cidades, certo? Então, a tecnologia chegou no campo também. E aí é de conhecimento de todos, né? Baseado nesse conceito, há a Revolução Verde. Professor, o que foi a Revolução Verde? Aqui está o conceito da Revolução Verde, fácil de você entender. Vamos lá dar uma lidinha rápida. Todo esse processo ficou conhecido na década de 1960 como a Revolução Verde, programa financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova York, sob o pretexto de aumentar a produção de alimentos. Então, vamos dizer assim, a Revolução Verde nada mais é do que a ciência atuando na pesquisa de engenharia genética, certo? Modificando, alterando os genes das plantas para que essas fiquem mais resistentes a algumas pragas. Então, aí a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. O grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a corporação com vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, ou seja, uma pesquisa na área de melhoria do adubo, né, de preparo da terra, de resistência a pragas, né, com o intuito de vender mais para alimentar e acabar com a fome. Porém, entretudo, todavia, contudo, né, não é bem assim que o final desse projeto vai culminar. Mas vamos ver aqui. Então, a gente vê que esse programa, esse projeto, né, ele surge nos Estados Unidos, em Nova York, e ele vai surgir com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento, especificamente do melhoramento das sementes, certo? Do desenvolvimento genético, certo? Então, começou a ser manipulado os genes para fazer plantas mais resistentes, certo? Inclusive, começou a ser introduzido os genes de uma planta na outra, para que essa planta fosse mais resistente a algumas pragas. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui, bem simples. Tem um pé de milho e tem uma lagarta que come o milho direto. Essa lagarta, ela está aí há 10 mil anos, há 20 mil anos comendo sempre o fruto do milho. O que é que acontece? O ser humano ele não quer ter o prejuízo, ele não quer perder para a lagarta, certo? Apesar de acharmos muito bonito borboletas, detestamos lagartas, né? Eu só chamo lagartas. Então essas lagartas, elas são as inimigas do plantio, certo? Elas são as inimigas do campo, da lavoura. O que é que se vai fazer? Por exemplo, essas lagartas, elas não atacam feijão. Então a primeira técnica é se plantar o feijão juntamente com o milho, né? Ou se elas atacam feijão, planta o feijão junto com o milho, que ela vai comer as folhas do feijão e vai desenvolver o milho. Claro, é uma adaptação, certo? Ou se ela não come milho, ou se ela não come o feijão, você pega o gene do feijão, implanta o gene que a lagarta não gosta, nascimento de milho, e o milho vai nascer e a lagarta não vai gostar daquele milho porque tem os genes do feijão. Então isso daí se chama alimento transgênico. Foi aí que foi dado início às pesquisas com os alimentos transgênicos, certo? Aí toda uma discussão se faz bem, se faz mal, se é neutro, se causa câncer, se não causa, que também a gente não vai falar aqui, porque não cabe falar aqui nesse assunto sobre isso. E eu também nem tenho propriedade para estar falando se os alimentos transgênicos causam ou não câncer ou alguma alteração hormonal, até porque os cientistas
que pesquisam há décadas e são doutores nesse assunto, eles divergem, eles pensam diferentes entre si, certo? Então, a Revolução Verde, ela, no final das contas, ela não eliminou o problema da fome. Ela se concentrou na questão de desenvolver o alimento para que ficasse mais resistente, certo? As desvantagens, bora lá. Sobre a economia, não existe praticamente desvantagem na mecanização do campo, certo? Agora, sobre o meio ambiente, a respeito do meio ambiente, claro que aí vai se usar óleos lubrificantes, adubos artificiais, insumos artificiais, vai se usar aí uma maior tendência de pesticidas, né? Então, assim, a natureza ela vai ser agredida. E a economia, na base do que tange o agricultor, na base do que tange o homem do campo, vai literalmente tanger esse homem do campo. Aí vai ocorrer o êxodo rural, porque o agricultor ele não vai ter mais onde trabalhar, ele não vai ter mais espaço, ele vai perder para as máquinas, né? Ou vai dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai dizer que 14 mega máquinas dessa com um rolo desse tamanho, passando quilômetros e quilômetros num campo provavelmente aqui de soja ou de trigo. Vai dizer que 14 máquinas, né? A gente está falando de 14 máquinas. Vai dizer que 100 homens fariam esse trabalho no mesmo tempo. Não, as máquinas ganhariam, claro. Então, a gente percebe que essa mecanização ela veio para colocar um êxodo rural, né, no nome do campo. Então, com esse processo ocorre o fenômeno de migração rural do homem do campo para os centros urbanos. Ou seja, as cidades elas vão tentar absorver essa mão de obra que o campo não quer mais. Só que tem um problema. Os agricultores eles não estão qualificados para trabalhar na cidade. Geralmente são famílias numerosas, certo? Então, assim, seus descendentes também que não tiveram a oportunidade de educação, de se especializar em alguma área, né, vão ficar sem emprego, vão ficar à mercê da criminalidade, né, e vão muitos ingressar na criminalidade porque querem uma melhoria, querem um conforto de vida. Então, aí há o problema da mecanização do campo, esse êxodo rural, essa desqualificação do homem do campo para trabalhar na cidade, certo? E aí caindo muitos na marginalidade ou em subempregos, certo? Que aí os subempregos, vale a gente lembrar que são empregos sem carteira assinada, certo? São empregos que você vive com menos de um salário mínimo por mês, certo? São os famosos bicos, né? E por fim, destaca-se como desvantagem da modernização do campo o aumento das áreas de cultivo. Por exemplo, o Centro-Oeste ele vai sofrer muito em relação a isso. Por exemplo, estados, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente pode também classificar Goiás, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles vão sofrer muito com esse avanço, né, da agricultura, com a pecuária lá no norte, com a derrubada da floresta amazônica, né? E no centro-oeste é com plantio de trigo, com plantio de soja, com plantio de milho, de ervilha, de sorgo, enfim, de grãos, né? Então, essas áreas elas são sumariamente devastadas, né? E todo o ecossistema, toda a natureza que está ali, né? Vai ou morrer ou procurar outro canto, né? Para ir. Geralmente morre, né? Nem todos os animais vão escapar. E aí o planeta desagradece esse desmatamento, né? Para plantar a nossa comida, porque aí acaba com todo o ecossistema que está desde do começo da Terra, ou ao menos da deriva continental. Mas vamos lá. No Brasil, o avanço da fronteira agrícola ou agropecuária proporcionou o avanço do espaço geográfico. É justamente isso que eu estou falando, né? Os fazendeiros, latifundiários, vamos dizer assim, os donos de várias terras, sempre querem mais terras e aí compram mais terras e desmatam para
fazer mais plantios, certo? E aí, nesse processo de revolução industrial também, como vimos como as cidades se comportaram, vimos também na outra aula como era o trabalho, né? Como era difícil o dia a dia do trabalhador, do operário nas fábricas. A gente vai ver que esses operários, eles até certo ponto aguentaram, né, a exploração, vamos dizer assim, de 17 horas de trabalho, 16 horas de trabalho, certo? Só que aí chegou um momento que eles começaram a se organizar em busca de seus direitos, certo? Então, assim, os primeiros sindicatos, as primeiras formas de organização trabalhista, né, de operário, organização operária, surgiu na Inglaterra. Se a gente for analisar aí o texto, em 1824, foram os primeiros centros de ajuda mútua, né, e de formação profissional. Lembrando, desde a outra aula que a gente viu, que esses trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, férias remunerada, demissão por justa causa, né, auxílio maternidade, né, aposentadoria. Então, participação no lucro das empresas, 8 horas por dia apenas de trabalho, não mais 16, né, que era o dobro, 16, 17. Então, aí no século XIX, se a gente for perceber que é quando a Revolução Industrial está com toda a polpa na primeira fase, né, trabalhava crianças acima de 6 anos de idade, trabalhava mulheres grávidas, sofria acidente, não era indenizado, né, pelos patrões. Então, assim, mulheres recebendo menos do que homens com a mesma jornada de trabalho, crianças recebendo menos ainda, né, menos de um terço do que um homem recebia e metade do que uma mulher recebia. Então, tudo isso daí vai fazer com que esses trabalhadores se organizem, certo? E aí, essa jornada que era de 14 a 17 horas diárias, elas vão ser reivindicadas, certo? E várias pessoas, inclusive, vão perder a vida lutando por esse direito, literalmente lutando pelo direito de trabalhar menos, de dar um descanso ao corpo, certo? Então, já havia aí uma proposta nessa época de se dividir o dia em 3 períodos, né, de 8 horas. 8 e 8, 16, né, mais 8, 24. Então, esse período seria basicamente assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, de descanso, né, e 8 horas de lazer ou estudo, né? Então, assim, já era uma proposta, vamos dizer, bem inovadora, né? Para o século XIX, sim, há 2 séculos atrás, isso, 200 anos, já se pensava nessa forma de se organizar o tempo humano, né, do operário, para que ele, ao menos, tivesse um tempo para ele, para a família, enfim, para o descanso. Essa proposta era sempre vista como utópica, como nunca alcançada, né? Uma proposta que as pessoas daquela época reivindicavam, mas dizia assim, basicamente assim, ó, a gente vai pedir para trabalhar 8 horas, mas como a gente trabalha 14 a 17 horas, se eles derem aí pelo menos 12 horas para a gente trabalhar, tá bom. Né? Então, assim, foi com muita luta que essas 8 horas elas foram sendo conquistadas. Até porque não foi de um dia para a noite e também não foi um só grupo de trabalhadores. Né? Então, analisando epistemologicamente a palavra sindicato, a gente vai ver que ela tem origem do grego. Né? Na verdade, ela tem origem no grego e vai se mutar no latim. Né? Ela vai dar uma mudada no latim. No grego, de sindicos, né? Que é aquele que defende a justiça. Né? Então, nesse contexto aí, os sindicalistas, né, eles estão para defender uma classe. Eles formaram os sindicatos, né, que representam uma classe de trabalhador específico. Atualmente, não só existem sindicatos de trabalhadores, também existem sindicatos de categorias patronais, certo? A princípio, todo esse movimento era clandestino, certo? E com o passar de muita luta, foi institucionalizado. Os sindicatos no Brasil, né? Os sindicatos no Brasil, eles só vão ocorrer no século XX, no início do século XX,
certo? Até porque o país vai se arrastando nessa onda de modernização e não, vamos dizer assim, tem o mesmo ritmo industrial da Europa. O Brasil só vai ser um país industrializado de fato aqui, só vai deixar de ser um país agrário para passar a ser um país industrializado em 1950, certo? Então, se nós for que concordância, se a gente for analisar, a gente também, não sei, se formos analisar, agora foi, se formos analisar a questão da luta sindical no Brasil, a gente percebe que é uma luta muito recente. Nós, inclusive, não temos muitos dados para se basear, né? Inclusive na internet, em fonte de pesquisa, né? No próprio Google, são raríssimas, são escassas as informações, certo? Tem de um sindicato específico ou de outro, mas de modo geral, como começou o movimento sindical no Brasil, temos pouca coisa para fazer esse levantamento. E o que temos tá aí, ó, nesse textinho, que são números de leis, que a história bem delimitada na questão temporal, certo? Das datas, e na questão espacial do local onde começou os movimentos. Primeiro, temos que perceber, quando formos analisar essa questão do sindicato no Brasil, de que as regiões mais produtoras vamos dizer assim, mais produtoras de gêneros industriais, as regiões mais industrializadas, seria basicamente ali o eixo Rio-São Paulo, certo? Logo no começo do século XX. Então, o Rio de Janeiro, que outra hora era a capital do país, né? Só vai deixar de ser a capital do país em meados do século XX, na década de 60, né? Então aí o Rio de Janeiro ainda era a capital, porém São Paulo estava se destacando muito com a cultura cafeeira, desde o final do século XIX, desde 1870, 1880, se você for pesquisar, São Paulo economicamente estava mais desenvolvido do que o Rio, que era a capital, certo? Porque o Rio era centro administrativo. Só que o Vale do Paraíba, né, que era a plantação de café de São Paulo, estava entre São Paulo e Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba não fica na Paraíba, certo? Só para observação. O vale se chama Vale do Paraíba porque passa o Rio Paraíba, que não fica na Paraíba, fica na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E aí, essa região ela era bastante produtora de café, produzia em abundância. Só que foi empobrecendo o solo de lá, certo? Então, o sudoeste paulista ele ficou muito mais atrativo. Então, os donos de café começaram, que estavam ali no Vale do Paraíba, começaram a abandonar suas fazendas e comprar terras no sudoeste paulista. Essas fazendas abandonadas, porque o café no Vale do Paraíba ele tem uma característica que ele era plantado em relevo, em morros. Essas fazendas abandonadas hoje são os complexos de favela que temos no Rio de Janeiro, certo? Então, algumas favelas, inclusive as principais favelas do Rio de Janeiro, há 200, 250 anos atrás, a gente pode afirmar de certeza que eram plantações de café, certo? Então, os barões de café com muito dinheiro, ganharam muito dinheiro no café, no século XIX com café. Então, no início do século XX, migraram para o sudoeste paulista, onde, no caso de São Paulo, né, eles falam o sudoeste paulista. Né? Então, há essa migração para o sudoeste paulista, e aí o estado de São Paulo ele vai ganhar economicamente com isso, certo? Enquanto o Rio de Janeiro, a contraponto, vai perder. Também há uma importância os imigrantes, certo? Principalmente os imigrantes italianos, né? Os imigrantes europeus de forma geral, mas aí os italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Também vieram alguns alemães, né? Vieram alguns japoneses para a região de São Paulo também. Mas os alemães se concentraram mais no sul, na região sul, né? Ali em Santa Catarina, até no Paraná e principalmente no Rio Grande do Sul. Mas voltando, que é um clima mais propício, né? Um clima mais ameno, mais frio, então eles se deram melhor lá, mais parecido com o clima lá europeu deles.
Mas os italianos se deram muito bem aqui. Por quê? Porque a Itália, nessa época, estava vivendo guerra civil, né? Que a gente também não vai adentrar muito nessa questão, porque isso daí a gente vê na República Velha ano que vem, certo? No nono ano. Mas aí, só dando uma adiantada no assunto, os imigrantes italianos eles vão vir para as cidades paulistas, certo? Ou seja, para as cidades paulistanas, para a cidade paulistana também, para a capital também, certo? Então, aí a economia do café, o café ele vai entrar de vento e polpa até vamos dizer aí, de 1917 até 1920 e 29, quer dizer, que é quando há a queda da bolsa. Então aí tem 12, 13 anos aí o café correndo solto e dando lucro aos senhores dos barões do café, e inclusive também dando lucro aos imigrantes italianos que vieram, né? Muito tiveram a possibilidade de enriquecer. Então, esse movimento grevista no Brasil, ele vai ocorrer já no final do século XX, certo? Por quê? Porque ainda no início do século XX, ali na metade da primeira década para início da segunda década, 1915, 1920, São Paulo estava se organizando industrialmente, certo? Então aí vai ocorrer no período militar de 1964 a 1985 uma descentralização da economia paulistana, né, para a economia paulista, ou seja, vai se sair da capital para ocupar outras cidades. Né? As indústrias vão receber incentivos fiscais, quer dizer, redução de impostos, abatimento na compra de terrenos e até doações de terreno, dependendo da cidade, para que essas indústrias se plantassem no interior de São Paulo e gerassem emprego lá, certo? E aí, sobre os sindicatos e os movimentos grevistas, né, no país, a gente vai ter aí a primeira greve, né, aí durante, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, né, durante 1917, em São Paulo, porque já era a zona mais industrial, certo? No período militar também vamos ter greve, né, principalmente do Sindicato de Metalúrgicos Paulistas. Então, essa questão de lutas, de sindicato, de greve, do direito de greve no país, ela vai ser muito recente, certo? Então, a Constituição de 1988, nossa última Constituição Federal, ela vamos dizer assim, ela autoriza, ela dá o aval ao direito de greve em algumas, vamos dizer assim, algumas situações, certo? Então, essa greve ela pode ser uma suspensão coletiva, ela pode ser parcial, temporária, pacífica, pode ser uma greve branca, a gente vai ver toda essa classificação daqui a pouco, certo? Então, eu queria que a gente se detesse, certo? Falando em greve, e a greve, como é um direito constitucional, ela vai estar inserida em uma lei, e a lei seria essa daqui, a Lei 7.783, de 28 de 6 de 1989, certo? É a lei que permite a alguns trabalhadores, principalmente do setor privados e públicos não essenciais, né, salvo aí algumas exceções, tipo bombeiro, PM, né, que tecnicamente não podem entrar em greve, quer dizer, entram, mas aí é um assunto até delicado de falar, porque eu não tenho, como é que se diz? Eu não tenho propriedade, né, para falar sobre a questão de poder ou não, mas se eu não me engano, tem que ter aí pelo menos um terço do efetivo, se eu não me engano, trabalhando. Se tiver menos de um terço, os que tiverem em greve parece que podem sofrer até a prisão, a detenção militar no próprio quartel, né? Então, assim, eu não me detive a esse estudo, certo? Mas tem algumas classes de profissionais que eles não podem entrar em greve por qualquer motivo, assim, ou um motivo pequeno, como vamos dizer assim, reivindicação salarial, né? Porque eu estou falando que é motivo pequeno, por quê? Porque assim,
é um assunto que você pode negociar, certo? Sem precisar entrar em greve. Mas vamos lá falar da greve em si, certo? A palavra greve origina-se do francês, né? Assim, vem do francês, porém, entretanto, todavia, contudo, já existia greve lá na Roma Antiga, certo? Inclusive, no tempo de Júlio César já havia greve. Os escravos, eles cruzaram os braços e foram-se embora para as montanhas e disseram, oxe, a gente vai participar de guerra nenhuma. Em Atenas também ocorreu greve. No Egito, há relatos de que ocorreram algumas greves. Então, claro, sem a palavra greve, né? A palavra greve, ela vem surgir na França, né, em Paris, mais precisamente ali nas margens do rio Sena, que ela vem derivar de Place de Grève, quer dizer, a Praça do Graveto, que era onde os trabalhadores do porto ali do rio Sena, que os estivadores, né, que carregavam e descarregavam as mercadorias, eles se reuniam ali naquelas praças do Graveto, né, da Place de Grève, e aí se revoltaram, né, protestaram contra os baixos salários e aí foi que surgiu a expressão da greve, beleza? Então, assim, existem vários tipos de greve, beleza? Se a gente for pensar, existe aí, eu até que aqui, né, os pontos principais, que a gente vai estudar aqui de maneira rápida. Se você quiser, você pode dar uma pausa aí nessa página, certo? Dá uma pausa no vídeo e tu vai estudar direitinho aqui, ó. Tudo isso daqui é todo tipo de greve, beleza? Então vamos ver aqui, né, os tipos de greve direitinho e organizado. Se você quiser ler melhor, eu vou dar uma exemplificada, mas se você quiser ler melhor, você dá uma pausa aí no vídeo, certo? Como foi dito. A greve branca, né, que é apenas a paralisação de atividade, né, desacompanhada de represália, ou seja, por exemplo, é uma paralisação. Foi decretada uma paralisação na categoria dos metroviários, por exemplo. Quando a gente fala em paralisação, um terço, para a greve ser instituída, pelo menos um terço desses trens tem que estar circulando, certo? E aí é uma greve onde não tem, vamos dizer assim, retaliação da polícia, onde o governador não vai baixar o salário, então é uma greve que eles vão negociar, a greve branca, é a mais branda que tem, certo? A greve de braços cruzados é uma paralisação de atividades com o grevista presente no lugar de trabalho, quer dizer, a classe grevista vai para lá e não permite que os outros que não querem estar em greve, né, trabalhem. Por exemplo, greve dos motoristas de ônibus, né? Então, os motoristas de ônibus pegam os ônibus, colocam atravessado na frente da garagem e mesmo os motoristas que não querem participar daquele movimento, eles não vão poder sair com os ônibus. Então aí a empresa ela está bloqueada, né? Então aí se chama greve de braços cruzados, certo? Greve de fome. Gandhi, ano que vem vocês vão ver um pacifista lá da Índia que lutou pela liberdade política da Índia contra a Inglaterra, ele fazia greve de fome, certo? Greve de fome é um recurso que o grevista ou o conjunto de grevistas eles deixam de se alimentar. Já teve deputado se acorrentando e fazendo greve de fome para proteger a Amazônia aí em outros anos, certo? Greve de fome é isso, se você morrer por inanição, ou seja, se você morrer de fome, aí o culpado vai ser a classe que você está lutando contra, né? A greve geral aí já preocupa, certo? Já preocupa de maneira geral, claro. É a paralisação de uma classe trabalhadora, né? Ou de mais classe trabalhadora. Por exemplo, tivemos uma greve geral aí há 3 anos atrás, se eu não me engano, né? Das polícias. E aí parou Polícia Civil, parou de investigar. Polícia Militar rodando tirando plantão com não o efetivo todo, né, com efetivo reduzido. E aí também os agentes penitenciários, né, aqui em Pernambuco teve essa greve.
os investigadores, certo? Até o pessoal do ML entrou em greve. Então, quando se tem uma greve geral, se causa um caos, certo? Quando eu era adolescente, no início da minha adolescência, eu lembro que tinha sempre greve também geral de professores, né? Do ensino público. Do privado sempre era resolvido, na minha época de adolescência, mas também já ocorreu greve. Era resolvido com os dois sindicatos. O sindicato do trabalhador, né? No caso do professor, e o sindicato patronal. Então, assim, era negociado, né? As exigências, propostas e contrapropostas. Mas a greve geral, quando ela engloba serviços essenciais, é bastante complicado. Por exemplo, uma greve geral de enfermeiro, uma greve geral de médico, né? Muito, muito complicado. Greve selvagem. E o que é essa greve selvagem? Ela é levantada espontaneamente pelos trabalhadores sem a participação do sindicato. Quer dizer, o sindicato não tem nada a ver. Algumas vezes o sindicato diz, não, vamos conversar com o sindicato do patrão, e os trabalhadores falam, não, a gente vai cruzar os braços. Por exemplo, há esse tipo de greve na região do ABC, que iremos estudar, região paulista do ABC. Lá existem vários sindicatos de metalúrgicos, certo? Que trabalham em empresas de montadores de carro. E quando o sindicato toma uma decisão, alguns trabalhadores eles vão de contra a decisão sindical. E aí eles fazem essa greve selvagem, que é uma greve que é uma greve de revolta, uma greve sem consentimento da decisão geral de todos, certo? E por último tem o estado de greve. O estado de greve é um alerta, não é uma greve em si, certo? É um alerta de dizer assim, por exemplo, motoristas do SAMU estão trabalhando sem equipamento como é? Sem equipamento de segurança, né? Sem equipamento de TI. Então, esses motoristas eles vão reivindicar, eles vão dizer, se os equipamentos não chegar em meio a essa pandemia, né, a gente está exposto. Se não chegar também para a gente, se só chegar para enfermeiros e médicos e não chegar para o motorista, nós iremos parar as ambulâncias. Então aí eles decretam um estado de greve, quer dizer, eles dão um ultimato, mas não é a greve em si, entendeu? Passar aqui de slide. Pronto. Aí São Paulo, a gente agora vai ver a questão de São Paulo, a cidade mais industrial do país, é onde é produzida, onde se ganha mais dinheiro, onde também se gasta dinheiro nessas produções industriais, certo? A gente, em São Paulo, seria interessante você dar uma pausa aí nesse texto também, porque em São Paulo, nesse texto a gente vai ver cronologicamente como São Paulo vai passar a produção do Rio de Janeiro, certo? A gente vai ver a década de 30, de 50, 1910, 1920, né? Então, assim, vai ver que São Paulo também foi prejudicado com a quebra da Bolsa de Nova York, que é assunto que vocês vão ver ano que vem, né? No oitavo ano, no oitavo não, no nono ano. Vamos ver também a questão do começo da industrialização de São Paulo, né? Com o café, tudo que eu já falei aí está resumido aqui nesse texto, no final do século XIX, né, 1880, 1890. Vai estar tudo aí que eu falei. Aí dá para você ver a industrialização, inclusive paulista, como começou, não começou o têxtil, mas também não era só no ramo têxtil, ela se expandiu, né? A industrialização da metalurgia, de fazer metal, né, de transporte, de peças mecânicas, de borracha, enfim, a eletroeletrônica. Aí você vê a química, né, a farmacêutica, nesse texto você vai dar uma pausinha aí e vai ver como foi que se deu durante as décadas esse processo evolutivo de industrialização de São Paulo, beleza? Dando continuidade aqui, a gente vai dos anos ali 1880, 1890, aí passa por 1910, 1920, chega até ali 1920. Aqui iremos ver 1930, né, a era Vargas, o boom, até 1950, o boom industrial, né, a grande fase. Em 1950 o Brasil deixa de ser um país agrário e passa a ser um país urbano, industrial, certo? Mais gente morando nas cidades, mais indústria no país, até porque o país precisou se industrializar, porque a quebra da Bolsa de Nova York
de 1929, ali na década de finalzinho da década de 20, início da década de 30, vai fazer com que o Brasil tenha a necessidade de produzir seus próprios artigos no lugar de estar exportando. Então, importando, quer dizer. Então, essa indústria, o carro-chefe, vamos dizer assim, a indústria de destaque nesse período vai ser a indústria automobilística. Né? E aí vão vir várias marcas de carro, a Volkswagen da Alemanha, a Fiat da Itália, né? A Ford dos Estados Unidos, né? E por aí vai. Então aí você também vai ver nesse texto o milagre econômico que se deu no período da ditadura militar, que os militares pegaram muito dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional para desenvolver a indústria brasileira, conseguiram, só que os juros eram muito altos, e aí vai ter a crise no final dos anos 70, para início dos anos 80, também vai ter a crise do petróleo, certo? No final dos anos 70. Você vai ver bem direitinho aí, vai ver os altos e baixos da indústria de São Paulo. Se você der uma pausa, vale a pena continuar aquele slide que a gente tinha dado uma pausa lá atrás. Você dá uma pausa nesse também, vai ver que o processo industrial de São Paulo é gradativo e não segue uma linha tênue, né? Não segue uma linha de ascensão. Ele vai, depois ele desce, depois vai de novo, enfim, oscila. E por último, iremos ver o ABC Paulista. Esse ABC Paulista é a região de São Paulo onde mais se produz. Então, vamos dizer assim, descentralizou, certo? A produção não é em São Paulo mesmo, que está localizada as maiores indústrias, certo? São Paulo está localizado as principais empresas, os principais escritórios de representações dessas indústrias, né, os principais bancos. Só que a indústria ali pesada, né, a indústria de automóveis, a indústria do aço, a indústria metalúrgica, a indústria farmacêutica, também a indústria petroquímica, a indústria química, né, ela vai estar distribuída nessas cidades do ABC paulista, né, que na verdade é a zona metropolitana de São Paulo, certo? Então aí são os três santos, né? O A seria Santo André, né? O B seria São Bernardo do Campos e o C seria São Caetano. Entendeu por que ABC? A de André, Santo André, B de Bernardo, São Bernardo do Campo e D e C de São Caetano. Acrescentaram aí final dos anos 90 para início dos anos 2000, a região D. Então ficou A, B, C, D, que é de Diadema, certo? Então aqui temos o mapa, onde vai dar para identificar todas essas cidades, beleza? Então São Bernardo do Campo é o maior município, seguido de Santo André, aí tem São Caetano ali do sul, certo? E Diadema ali. Então seria, vamos dizer assim, concentrada essa distribuição do A. Eu peguei aqui o errado, peraí. Canetinha errada. Essa. A distribuição, a princípio, seria aqui é B, né? B, C e A. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. Então, aqui seria o ABC, certo? A de André, beleza? B de Bernardo e C de São Caetano, de Caetano. Então, seriam esses três santos a princípio. Depois, vai aumentar, né? Essa região vai ficar A, B, C, D da região de Diadema, certo? Então ficaria a região industrial. Porque eu estou desenhando com mouse, aí fica complicado com o mouse de fazer. Mas vocês estão entendendo, né? Como é que fica. Então ficaria a região A, B, C, D. Tá aí tudo bem. Agora vai embananar tudo. Porque há quem diga que existe a região A, B, C, D, M, R, R. E esse MRR seria de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, certo? Então, seria agora, vamos dizer, essa região industrial, ela englobaria a boa parte da região metropolitana de São Paulo, e aí, no lugar de cidades, a gente tem 7 cidades, certo? Então, seria essa a denominação da região metropolitana industrial de São Paulo. Seria esse o mapa de onde mais se tem indústrias no Brasil, certo? Então, partindo
desse pressuposto, a gente pode notar que São Paulo é uma região que ela detém, certo, os meios de produção, os principais meios de produção, as indústrias, né, do Brasil. E essas indústrias são diversificadas e, querendo ou não, descentralizadas da capital. Então, aí a gente encerra, certo, nossa aula com a urbanização paulista e eu espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha passado nesse 55 minutos aí que a gente está tentando explicar essas questões. E se você tiver alguma dúvida, se foi muito rápido, certo? Porque na verdade foi 3 assuntos aí em uma aula. Se foi muito rápido, você com certeza volta o vídeo, vai devagar, página por página do slide, dá um pause. E o importante é você fixar isso na cabeça, né? Fixar as regiões, né, industriais de São Paulo, a cidade, a região principal industrial, o movimento sindical, né, como surgiu no mundo, como surgiu no Brasil, e essa modernização do campo, né, as vantagens e desvantagens que a gente tem. Beleza? Até a próxima. Valeu!